Meus companheiros, amigos da Casa Espírita Seara do Divino Amigo, mais uma vez com um coração alegre, com alegria no coração, começamos mais uma reunião espírita nesse nosso grupo espírita virtual. Como todo o centro espírita, como toda a casa espírita, nós temos os mesmos comportamentos. E estamos mais uma vez aqui na internet, seja no Facebook, seja no YouTube. Então, sejam bem-vindos a todos aqueles que conosco vão compartilhar esses minutos de felicidade. Nesse momento, nós também damos boas-vindas ao nosso companheiro André Sobreiro, do estado de São Paulo, e que, com muita alegria, ele já tem participado conosco outras vezes, e com muita alegria, com satisfação tremenda, nós abrimos as nossas portas virtuais para o André, e que o André fique à vontade. Seja bem-vindo, André, faça os seus cumprimentos que você queira fazer, fique à vontade e vamos trabalhar, com certeza, com Jesus no coração. Bom dia, Vildomar. Bom dia, amigos do chat, aqueles que vierem a buscar essa gravação depois, né? Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui falando do espírito mais evoluído que passou por esse planeta, né? O Espírito de Verdade, Jesus. Sempre muito bom conversar sobre os ensinamentos dele. No meu caso, à luz do comentário lúcido de Allan Kardec. Então, obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos a sua disponibilidade, André. Como a gente sempre tem feito, graças à ideia e à origem do nosso estimado Walter Lima, desde a época do Eurípides Barçanufo, no início do século passado, nós começamos com o Livro dos Espíritos, né? Nós abrimos ao acaso, na verdade o acaso não existe, mas nós abrimos, né? E hoje abriu numa questão bem singela, mas muito profunda. Fala da reencarnação. Nós espiritistas, nós aceitamos plenamente essa ideia, essa filosofia reencarnatória, e abrimos na questão 166. A pergunta que Kardec faz para os espíritos é a seguinte: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Ora, a pergunta é objetiva: como que a alma vai se depurar durante a vida corpórea? Como ela acaba? A resposta é dura, firme. Os espíritos respondem assim: submetendo-se à prova de mais uma nova existência. Olha que direto. Ainda, no item A dessa questão 166A, Kardec ainda continua: como realiza essa nova existência pela sua transformação como espírito? A resposta dos espíritos: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Kardec ainda vai mais, no B, no 66B. A alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Ora, meus caros, está muito claro que para que ocorra um processo de crescimento espiritual, de evolução, nós humanos precisamos experimentar a Terra, experimentar a encarnação. Isso é necessário, isso é obrigatório, é o processo natural da vida. Nós vivemos
o corpo desintegra, mas o espírito continua e espera outra oportunidade para voltar. Entretanto, como diz os espíritos aqui, existem aqueles que preferem manter na ignorância. É o desejo deles. Eles não querem instrução, não querem esclarecimento e mantêm aquela ideia de que aqui acaba tudo. Ou então aqueles que dizem assim, vai ficar no plano espiritual, no céu, no inferno eternamente. Né? Isso são ideias preconcebidas que não admitem. Né? Bom, fique à vontade, André, pode fazer um comentáriozinho até a gente dar início oficialmente à nossa reunião. A questão que você escolheu, entre aspas, né, ao acaso, foi muito feliz, porque vai falar sobre a necessidade da encarnação para a evolução, né? A cada encarnação a gente se despede um pouquinho daquilo que nos impede a felicidade verdadeira, né? Que é a do espírito puro, do espírito perfeito, né? E você vê que a Kardec vai aprofundando, né? 166, 166A, 166B. E a gente precisa entender esse mecanismo de encarnação, porque no plano espiritual existe a evolução intelectual. Então a gente vai estudando situações pelas quais a gente vai passar na próxima encarnação, ou já passou nas encarnações passadas, mas ainda não se libertou daquela imperfeição, para depois fazer uma nova tentativa de libertar-se, né, dessa imperfeição na matéria. Por isso que, um pouquinho para trás, os espíritos vão dizer para Kardec que Deus impõe a encarnação, impõe, é da lei, como meio de fazê-lo chegar à perfeição. Tá ventando tanto aqui que meu toldo fechou sozinho, mas normal. Então, a gente precisa entender o seguinte: como nós somos espíritos de terceira ordem, como nós somos imperfeitos, ao encarnar, a matéria potencializa muita coisa não boa que a gente ainda traz. Então, tem que ser com essa potencialização da matéria que a gente tem que vencer a imperfeição. Vencer no plano espiritual é fácil. Lá não tem o corpo com os hormônios, com os neurotransmissores em desequilíbrio. Lá no plano espiritual, a gente não tem as tentações da matéria, né? A gente tem as imperfeições, mas as tentações da matéria só na matéria. Então, é na matéria que a gente tem que se libertar. E tem uma diferença grande entre as imperfeições que nós controlamos e as imperfeições das quais nós nos libertamos. Aquelas que nós nos libertamos, você pode ter gente fazendo aquilo do teu lado que você não vai ter nem vontade de fazer. Eu costumo citar como exemplo, Vidomar, o tabagismo, né? O cigarro. Se você não gosta do cigarro, não gosta nem do cheiro, a pessoa pode fumar do teu lado que você não tem vontade. Muito pelo contrário, você se afasta porque você não gosta do cheiro. Mas há imperfeições das quais nós apenas controlamos, ou seja, ela ainda existe em mim, ela está sob controle, mas eu ainda posso cair. Então a gente tem que entender essa diferença. Vulnerável, né? Vulnerabilidade. Né? A gente tem que entender essas diferenças para a gente poder estar entendendo bem como é que funciona o processo de encarnação e o processo evolutivo na matéria. Quando fala sobre a questão de aceitar ou não a reencarnação, eu lembro da Índia, dos indianos, né? A Índia hoje tem 1 bilhão, mais de 1,5 bilhão de pessoas, mais de 1,5 bilhão. E lá, praticamente 100%, não digo 100%, mas talvez próximo disso, aceita como uma coisa natural, né? Tem alguns dogmas, alguma coisinha diferente da nossa, aqui no Ocidente, mas é coisa comum e trivial lá, né? Na própria China, os orientais, né, também têm a sua maneira pela qual nós aqui ocidentais, que foram manipulados no passado, às vezes ainda tem algumas restrições. Mas ainda bem que veio o Consolador para nos mostrar o caminho. Bom, meus irmãos, está na hora da gente começar. Vamos então, nesse momento,
em que vamos começar nosso estudo evangélico, é levar o nosso pensamento a Jesus, é levar o nosso pensamento aos bons espíritos, aos companheiros benfazejos, instrutores, protetores, para que possam, nesse momento, estar conosco. Seja qualquer um de nós que estiver, nesse momento, ligados através das vibrações benéficas do pensamento, seja de manhã, à tarde, à noite, na madrugada, no trabalho, nas atividades do dia a dia, que nesse momento possa nos abençoar. E essa bênção nada mais é do que um exercício de um pensamento nobre, caridoso, amoroso, que esse pensamento nos livre das intuições negativas e que possamos, a partir de agora, juntar em todos os nossos corações que se acham otimistas perante aquilo que nos espera aqui nesse planeta de regeneração que está chegando, que todos eles possam, dessa maneira, unir, e essa união possa movimentar esse mundo onde o bem superará o mal em todos os aspectos, em todos os quadrantes e em todos os parâmetros da vida. Que nós possamos levar aos nossos familiares, aos nossos companheiros, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, todo o carinho, toda a aceitação, que sejamos cada vez mais resilientes perante aqueles que não nos entendem, perante aqueles que, às vezes, impensadamente, erroneamente, egoisticamente, tentam insuflar dissensões e desentendimentos. Que eles possam também ver como nós estamos vendo agora, que somente o amor, somente a caridade, somente os pensamentos nobres é que poderão levar-nos à plenitude do Espírito, a que todos nós estamos aqui predestinados. Que Jesus abençoe a todos e inspire o nosso estimado companheiro nos seus comentários, que a partir de agora ele nos fará graciosamente. Que Jesus abençoe. André, agora é sua vez, fique à vontade, faça o comentário da maneira que você aprover, que você queira, que você esteja preparado, que a intuição adequada vir, fale conosco, nós somos todos ouvidos e que os bons companheiros estejam sempre ao seu lado e ao lado de todos nós. Fique à vontade. Obrigado, querido. Bom dia a todos mais uma vez. Deus nos abençoe, nos conceda uma manhã agradável e proveitosa de aprendizado com Allan Kardec, né? Não com o André, mas com o espírito que sistematizou o ensino dos espíritos. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de sempre. E vamos comentar com os amigos hoje o capítulo 9, ou 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec chamou de bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Em algumas traduções não vai estar a palavra brando, vai estar a palavra manso. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aí Kardec vai comentar, logo no primeiro subtítulo, Injúrias e Violências, as palavras de Jesus no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 5. A gente sabe que o capítulo 5 é o início do Sermão do Monte, né, o Sermão da Montanha, as chamadas bem-aventuranças. E Jesus vai dizer, bem-aventurados os que são brandos, em outras traduções, mansos, porque possuirão a terra. Possuir aqui não é no sentido possessivo, tá? Ou seja, os mansos vão dominar a terra, não é nesse sentido, tá? Até porque alguém que verdadeiramente é manso não está preocupado em dominar, ele está preocupado em libertar, tá? É no sentido de proliferar essa mansuetude
de forma que o planeta se torne manso, uma morada de espíritos pacíficos, e por consequência natural, nós termos aí um planeta apaziguado, vamos dizer assim, e aí passando para novas esferas de evolução, novas etapas de evolução. Comenta também: bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, também no Sermão da Montanha, só que o versículo 9. E aqui nós vamos trazer Mateus 5, 21 e 22. Gente, só para lembrar, isso aqui é Kardec, tá? Kardec está citando esses evangelistas no Evangelho segundo o Espiritismo. Luiz Carlos Abdala, obrigado pelo comentário elogioso. Agradeço de coração, fico feliz por saber que a gente, de alguma forma, está sendo útil. Então, Jesus diz assim, lá nos versículos 21 e 22, do capítulo 5 de Mateus: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo, pelo julgamento. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação no juízo. Ou seja, mesmo que você não mate, se você sentir raiva, você já vai estar, entre aspas, né, sofrendo condenação no juízo. É óbvio que condenação no juízo é a ideia em voga na época, e Jesus não podia se afastar dessa crença. Até porque, se ele fizesse isso, ele seria crucificado antes. Então, essa ideia central do judaísmo, né, que haveria um juízo, haveria a ressurreição da carne, haveria um juízo, e os bons iriam para o céu, os maus iriam sofrer eternamente. Isso aí Jesus não podia se afastar, mas veja que ele modifica a parte moral. Aquele que matar vai sofrer no juízo. Ele fala, não, aquele que sentir raiva do outro já vai ter problema no juízo. Então, o juízo é a metáfora dos judeus. Mas Jesus amplia a questão moral quando ele tira do assassinato e joga até para quem sentir raiva. E aí cai no que eu falei aquela hora, gente. É normal um espírito de terceira ordem sentir raiva? Com certeza. Todos nós sentimos raiva, às vezes, todos os dias. Mas, graças a Deus, a gente já aprendeu a controlar a raiva. Agora, se você quiser vencer a raiva, a primeira coisa, admite que tem. É o primeiro passo e, na minha opinião, é obrigatório. Você não consegue vencer nenhuma imperfeição se você não admitir que tem. Ah, mas André, o que significa admitir? Eu tenho que botar no Facebook? Não, admitir para você mesmo, na sua consciência, perante Deus. E aqui eu costumo fazer uma brincadeira. Se eu perguntar quem daqui no chat já sentiu raiva, sei lá, essa semana, muitos vão escrever eu. Quem aqui chegou ao extremo da raiva, que é o ódio? Alguns vão colocar eu. Quem daqui sentiu culpa? Alguns vão colocar eu. Se eu perguntar quem sentiu inveja, ninguém admite. Eu não sei porquê, mas a inveja a gente não admite. Você não vai vencer. Nós, né? Desculpem, isso aí é um erro de linguagem meu. Um vício de linguagem. A gente não vai vencer a inveja nunca se nós não admitirmos que temos. Tá? Então vamos começar a pensar nisso. O primeiro passo para vencer uma imperfeição é admiti-la. Não, tem momentos em que eu sinto raiva, sim. Tem alguns momentos extremos onde eu sinto ódio, sim. Quando eu faço alguma coisa errada, eu sinto remorso e culpa, sim. Eu penso, não deveria ter feito, aquilo dói o coração, por que eu não fui mais cuidadoso? Gente, tudo isso é normal para o espírito imperfeito, tá? Ao contrário de algumas vertentes do movimento aí que fazem uns negócios meio esquisitos, eu estava conversando com o Vildomar sobre isso, antes do estudo, o espiritismo veio para humanizar. Tá? Se você estudar a escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, do item 100 ao 113, você vai entender que isso é normal para o espírito imperfeito. E de sentimentos menos dignos, nós podemos ainda tirar boas coisas. Ou seja, você está com raiva, se você levantar e agredir, você vai ter problema. Se você levantar e for lá resolver o problema sem agredir ninguém, veja, você aproveitou a raiva para uma semeadura boa. Você aproveitou a raiva para um resultado bom. Veja que
até dos sentimentos menos dignos, que, repito, são naturais para o espírito imperfeito, a lei de Deus nos permite bons resultados. Então vamos voltar aqui. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, né? Que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação no juízo. Aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenação pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenação ao fogo do inferno. Repito, aqui é Mateus 5, Sermão da Montanha, versículos 21 e 22. Então nós vamos entrar agora no comentário de Allan Kardec. Qualquer dúvida ou comentário, discordância, podem colocar aí no chat que a gente comenta, tá? Então vamos lá, comentário de Kardec. Por essas máximas, no item 4, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Aqui, enquanto eu li a palavra moderação, eu me lembrei de uma tendência que talvez alguns de nós tenhamos. Não sei se é o caso de vocês. Quando Kardec diz... Kardec não. Quando a gente se lembra do contrário da moderação, que é a impulsividade. Se alguém quiser colocar aí, se alguém já enxergou em si a impulsividade, quiser colocar eu no chat, pode colocar. E a gente promete que não vai mostrar aí na tela. Impulsividade é quando você age sem pensar, por instinto, por automatismo absoluto, depois você pensa assim, meu Deus do céu, quando eu vi, eu já tinha feito. Ave Maria, quando eu vi, eu já tinha falado. Ou seja, não tem filtro emocional, né? Olha, eu estou com vontade de fazer isso, mas não é o momento e não é a forma. Depois de cabeça mais fria, eu vou procurar o fulano ou a fulana, vou deixar claro que eu não concordo com o que ela fez. Aí nós somos moderados, é o equilíbrio. Você já tem amigos aí colocando no chat, quase que eu falo teu nome, querido. Mas eu prometi que a gente não ia mostrar. Olha só. O equilíbrio diz o quê? Se eu falar agora, a coisa vai ficar feia. Então eu vou deixar para falar depois. Depois de cabeça fria, eu vou chamar o fulano e a fulana e vou dizer, olha, não achei legal o que você fez, você me expôs a determinada situação, enfim. Essa é a moderação. Essa é a moderação. Ou seja, é o equilíbrio, tá? Mas vamos ver quais outras virtudes Kardec coloca dentro desse subtítulo injúrias e violências. Brandura, né? Paciência, que é, salvo engano, no capítulo seguinte, Kardec vai colocar o Bem-aventurados os misericordiosos, ele vai citar a paciência lá, ou seja, para Allan Kardec, a paciência é característica do misericordioso. Então veja que é uma construção. Você não tem como ser misericordioso se você não for brando e pacífico. Dá para entender a construção de Allan Kardec, tijolo a tijolo? Só um minuto. É uma construção. Ele fundamenta no brandos e pacíficos, ou mansos e pacíficos, aquilo que vai ser um pouquinho mais aprofundado à frente no Bem-aventurados os misericordiosos. Então veja que sem essas características aqui, é impossível você ser, ou nós, né? Lembra sempre, gente, isso é um vício de linguagem mesmo, que eu tenho, tá? É impossível que a gente seja brando e pacífico. Ah, mas André, eu não posso me indignar com as coisas erradas? É óbvio que pode, mas isso não te dá o direito de dar um tapa numa pessoa, não dá o direito de dar um tiro numa pessoa. Não dá nem o direito de agredir verbalmente. Lembra? Aquele que se puser em cólera contra o seu inimigo, já merecerá a condenação. Olha só. Vai haver condenação no juízo? Você sabe que não, e eu também. O juízo é o da consciência, né? Então veja que nesse processo de construção, a gente precisa entender
a necessidade de vencer essa tal de raiva, esse tal de ódio. Nós vamos seguindo aqui. Condena, por conseguinte, ou por consequência, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de alguém, de que alguém possa usar para com o seu semelhante. Aí ele vai explicar. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando a cara, ou virando para o lado a cabeça. Vai mais longe, diz Kardec, se referindo a Jesus. Pois que ameaça com o fogo do inferno, que evidentemente é uma punição lá da cultura deles, e Jesus não podia se afastar disso. Kardec vai dizer isso em vários pontos, principalmente no livro Céu e Inferno. Aquele que disser a seu irmão, és louco. Então veja que ele está condenando toda a expressão de, ou seja, mal educada, sem cortesia, toda esse movimento que é natural para o espírito imperfeito. E aí talvez surja a dúvida em você e em mim, né? Mas se Jesus está condenando, como é que é natural para o espírito imperfeito? Gente, Jesus se expressava dentro da cultura daquele povo, dentro da cultura dos hebreus. Como é que a gente pode entender isso com muita tranquilidade? A condenação está no sentido de que eu não devo, eu deveria não sentir esse tipo de coisa. Já que eu sinto, eu vou trabalhar para corrigir. Mas não esquece desse detalhe. Primeiro passo para a correção de qualquer imperfeição e de qualquer situação menos agradável que nós trazemos em nós. Admite que tem. Raiva, inveja, culpa. E aí eu deixo essa brincadeira / desafio, né? Quem será que vai admitir que de vez em quando tem inveja? O palestrante do dia da manhã, da manhã de hoje admite. De vez em quando eu ainda tenho. Mas em geral, inveja, pouquíssima gente admite. Mas vamos seguir. Segundo parágrafo. Evidente se torna aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas, em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta agressividade que mereça tão severa reprovação? Então, Kardec vai começar a fazer uma análise um pouco mais profunda. Quando ele diz assim, é evidente que se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, veja, todas as circunstâncias, então é uma lei geral, não é para circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Veja, que Deus leva em conta na sua justiça os agravantes e os atenuantes. Veja, a justiça de Deus é perfeita. Se a nossa justiça imperfeita leva em conta agravantes e atenuantes, justiça imperfeita, porque criada e mantida por seres imperfeitos, por espíritos imperfeitos, por espíritos de terceira ordem. Se a nossa justiça julga e analisa todo o contexto de um crime, por que fez, em que condições fez, teve mais ou menos crueldade, não foi legítima defesa, não. Vocês realmente acham que a justiça divina ignoraria esses detalhes, né? Esses atenuantes e agravantes? Gente, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando da inteligência suprema, nós estamos falando da causa primária de todas as coisas. Nós estamos falando do ser inigualável. Porque mesmo que você chegue a espírito puro, e vai chegar, você nunca, em nenhum aspecto, igualará a Deus. Então, Jesus é igual a Deus em aspecto nenhum. Jesus sabe tudo que Deus sabe? Não, porque senão, nesse ponto, ele igualaria a Deus. Isso não existe para nós espíritas. Mas olha só como que o texto de Kardec é profundo, né? Os atenuantes e agravantes são levados em conta na hora do julgamento externo, não, da consciência. Com o tempo a gente vai amadurecendo e percebendo que a nossa consciência
ela já vinha nos dizendo, toma cuidado, pensa antes de falar, pensa antes de fazer, toma cuidado para não machucar pessoas, mesmo que em tese a pessoa mereça. Ah, mas André, por que você está falando que merece? Lembre, atenuantes, agravantes. Na nossa maneira de pensar hoje, talvez a pessoa mereça uma retaliação. Lá na frente você vai falar, não, devia ter deixado quieto, deixa isso para lá. Se tiver que haver aí um processo de correção da falta, né? Deixa que Deus faça isso. Ou melhor, a lei de Deus faça isso, né? Através do princípio de causalidade. E aqui eu sugiro que vocês deem uma olhada, gente, lá no Céu e Inferno, no capítulo 7, se eu não estiver enganado, no Controle Universal do Ensino dos Espíritos, e entendam bem ali, estudando esse capítulo, a diferença entre uma imperfeição e uma falta. Naqueles minutos finais ali, quando o Vildomar voltar e a gente for fazer as considerações finais, algum comentário, alguma pergunta, se vocês quiserem eu faço esse comentário, tá? Aí é só nos lembrar na hora lá. Mas vamos seguindo. Aí ele diz assim, mas em que pode uma simples palavra, no caso a Tardarraca, revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? A resposta do próprio Kardec é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. Então, quando você ou eu respondemos uma situação desagradável com um termo inadequado, com uma agressão verbal, significa que a gente sentiu raiva. Gente, a expressão através da palavra agressiva, ela nada mais é do que a expressão de um sentimento. Então veja aqui, o sentimento menos digno é causa. A palavra ou a agressão verbal que eu pratiquei é efeito. E isso está muito conectado com o que eu falei lá e sugeri que vocês dessem uma olhada lá no Céu e Inferno. Porque imperfeição é uma coisa, falta é outra. Aqui ficou bem claro. A palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor. O sentimento contrário à lei do amor é causa, a palavra é efeito. E da caridade que deve presidir a relação entre os homens, ou as relações entre os homens, e manter entre eles a concórdia e a união. Ou seja, fazer as coisas de uma forma que todo mundo concorde. Quando é que isso vai acontecer? Quando nós formos espíritos puros? Claro. Dá para acontecer antes? Dá. Quando a gente abrir mão dos interesses pessoais em favor dos interesses coletivos. E aqueles de nós que estamos aqui e que frequentamos casas espíritas, muitas vezes a gente vai ver esse processo alterado ou prejudicado dentro da casa espírita. Porque a gente não quer para o grupo, às vezes a gente quer para a gente. Vamos abrir um estudo do Livro dos Espíritos? Vamos. Que dia? A maioria aqui pode sábado à tarde. Ah, mas sábado à tarde eu não posso. Veja, o grupo não vai começar porque eu não posso. Ou então a gente dá aquela disfarçada, né? Ah, então façam sem mim. Ah, infelizmente, na tarde de sábado eu não posso. Mas no fundo, o que a gente está querendo? Né? Vamos fazer em outra hora. Como que vocês vão estudar sem mim? Então é possível que essas relações de concórdia aconteçam ainda sendo terceira ordem? Sim. Quando a gente abrir mão dos interesses pessoais em favor do coletivo, da coletividade. Isso nem sempre acontece, eu diria até, geralmente não acontece. E Kardec prossegue. Ó. É que constitui um golpe desferido na benevolência. Né? Essa agressão, essa palavra agressiva, que vem de um sentimento menos digno. Essa palavra constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. Ou seja, eu te respeito,
você me respeita. É da lei de fraternidade. Mas vamos seguindo. É, enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Amor a Deus, caridade para com o próximo. As leis cristãs vamos dizer, no máximo do seu potencial. Aí vamos começar o item 5. Mas, o que queria Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Agora, Kardec vai explicar essa aparente contradição. O que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Aqui acho que a gente tem que dar ênfase para o verbo possuir. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens da terra, havendo-lhes prometido do céu. Veja, se você olhar superficialmente, ou se nós olharmos superficialmente, aparenta uma contradição. Os mansos herdarão a terra. Mas ele já tinha dito em outro ponto do chamado Novo Testamento que a gente precisa abrir mão dos bens da terra, que também não pode ser levado ao pé da letra. Kardec vai fazer esse comentário, para conquistar os bens, entre aspas, do céu, que também é uma metáfora, tá, dos judeus, tá? Ele vai explicar. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos bens da terra para viver. Ou seja, se os espíritos mais maduros que estiveram entre nós, aí, mesmo os mais recentes, como o próprio Chico Xavier, que eu o vejo sim como um espírito bem mais maduro que a maioria de nós, conseguiam viver com o mínimo, vendeu não sei quantas milhões de cópias, não ficou com 1 centavo de cada livro. Sugestão de amigo, coloque o comportamento do Chico como meta, mas não queira dar um salto quântico. Vá se desprendendo aos poucos. Vai abrindo mão para que você viva cada degrau nesse processo de adaptação. Eu não estou querendo estimular aqui a ganância, não é isso. Eu estou dizendo que ninguém chega à condição de Chico Xavier, não estou falando nem dos espíritos de segunda ordem, nem dos espíritos puros. Estou falando de alguém que viveu no meio de nós aí, e que mostrou virtudes cristãs extraordinárias se comparado conosco. Não queira dar um salto quântico, coloque como meta de desempenho. O que é isso? Na caminhada na direção da meta final, você pode ter metas de desempenho. Não, eu quero chegar até o nível de Chico Xavier, depois eu quero chegar até o nível de Francisco de Assis, depois eu quero chegar. Ou seja, vai colocando metas intermediárias, chamadas metas de desempenho, antes de atingir a chamada meta final. Então não queira dar salto quântico. Nós não temos condições para isso, gente. Nós precisamos. Tenta ensinar Evangelho, Novo Testamento, doutrina espírita, sem uma estrutura para isso, sem uma casa confortável para você descansar. E aí a gente precisa entender a diferença entre conforto e luxo. Se você que está me ouvindo é expositor espírita e viaja para muitas cidades sem um carro, isso fica impossibilitado. Porque se você depender de horário de ônibus, principalmente se você ainda não for aposentado, quase impossível. Quase impossível. Então precisa do carro? Precisa. Se você trabalha longe da sua casa, os horários de ônibus não batem, vai precisar de um carro? Vai. Roupas confortáveis? Sim.
Claro, não precisa pagar R$ 2.000 um par de tênis, mas um tênis confortável que te possibilite exercer as suas funções sem ter problema de tornozelo, joelho, coluna, principalmente a gente que já passou dos 40, né, que entra na idade do condor, a dor bate o tempo todo. Então precisa? Precisa. Os bens da terra ainda são necessários. Veja, olha, ele está usando a metáfora do céu, tá? Enquanto aguarda os bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que lhe recomenda é que não ligue a esses últimos, os da terra, mais importância que aos primeiros, que é o do céu. Então, nessa balança, lembra daquelas balanças antigas de 2 pratos? Em um prato você coloca as tuas posses materiais, o teu carro, a tua casa, o teu computador, teu celular, tua conta bancária, teu diploma. E no outro você coloca os bens, entre aspas, do céu. As virtudes que a alma já conquistou. Um pouquinho de humildade, um pouquinho de paciência, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E na sua consciência, ou na minha consciência, qual pesa mais? E não adianta responder automaticamente aí no chat para mim. É lógico que são os bens da alma, né? Tá. E no dia a dia, a gente vive para os bens da alma ou vive para os bens da matéria? A maioria de nós, gente, espíritos de terceira ordem, sabemos que somos imortais, mas não vivemos como imortais. Eu entendi isso quando eu estudei o 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, num texto chamado Ponto de Vista. Quando ele fala que aquele que enxerga a vida do ponto de vista da imortalidade se acalma. E começa a viver como espírito imortal. Ou seja, o que eu preciso de matéria? Só o necessário. Aí essa noção de necessário ela vai sendo reconstruída conforme a gente vai amadurecendo. Porque tem gente que acha que é necessário ter 3 piscinas no quintal. A gente respeita. Desde que o dinheiro seja honesto, não tem problema nenhum. Com o tempo você vai entendendo. Ah, tá aí, 3 piscinas. Eu entro aí uma vez por mês. Pra que 3? Estão percebendo um processo de reconstrução de nós mesmos? Eu tenho uma palestra sobre isso. Sobre a lei de destruição, mas não destruição física. A reconstrução moral. Linguagem de Paulo de Tarso, né? Vocês aí em Minas gostam muito do Novo Testamento. Desconstrução do homem velho, linguagem de Paulo, para a construção do homem novo. Então, nesse processo de colocar na balança os bens da terra e os bens do céu, entre aspas, o que pesa mais? E cuidado com a tua resposta agora aí, automática, consciente, né? Claro que são os bens do céu, tá, mas e no dia a dia? Você vive para os bens do céu ou para os bens da terra? Então, o que adianta você responder uma coisa e no seu dia a dia se comportar de outra maneira? E repito, gente, tem esse vício de linguagem, não é você, é nós, tá? A gente precisa começar a pensar nisso. Meu comportamento reflete as minhas crenças? Ou eu acredito até onde me interessa a partir do momento em que aquela crença me atrapalha? Aí eu já não acredito mais tanto assim. A gente quer um mundo melhor, mas a partir do momento em que a construção do mundo melhor me prejudica, a gente continua querendo. A gente gosta do certo, da verdade, né, do legal. O que é legal? De acordo com a lei.
Mas quando aquilo que é legal, aquilo que é de acordo com a lei me prejudica, será que a gente continua querendo tanto assim? Ah, então, eu vou perder dinheiro. Não, eu vou deixar de ganhar. Veja, a gente já não gosta tanto assim do que é bom, quando o bom, o correto, o legal, legal no sentido de acordo com a lei, nos atrapalha. Então vamos seguindo aqui. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Gente, isso aqui é um desdobramento daquele raciocínio onde ele explica as características dos mundos de expiação e provas. O mal supera o bem. Gente, quem que sobe para os cargos de poder hoje? Pelo menos na grande maioria. Há exceções, graças a Deus. Mas na grande maioria, quem é que sobe para cargo de poder? Quem está preocupado em virar político? Prefeito, vereador, governador? Na grande maioria. Há exceções, graças a Deus. E aqui eu não quero que se pense que eu estou defendendo o lado A, lado B, não tem nada a ver. Estou falando de moralidade. Vamos ler de novo para vocês verem onde eu quero chegar. Por aquelas palavras, quis dizer, Jesus, evidentemente, que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos. Por violento aqui, entenda o quê? Ambicioso, que pode se tornar violento quando ele se sente ameaçado. Pode se tornar violento quando se sente ameaçado. Então, se você ameaçar o interesse dele, ele vai se doer. Pode chegar o caso aí dele, de alguma forma, tirar você do caminho dele. Porque você está atrapalhando o interesse dele. Mas quem que faz questão de estar no poder? Não são os brandos e pacíficos, gente. O brando e pacífico, ele quer viver a vida dele em paz, progredir espiritualmente e, se possível, progredir materialmente também. Não tem nada de errado nisso. Está no Livro dos Espíritos, lá no não servir aqui no Evangelho, né? Não servir a Deus e a Mamon. Isso está no Livro dos Espíritos. Não tem problema nenhum em progredir financeiramente, desde que o dinheiro seja honesto, e aí cai no Deus e Mamon. E Mamon era uma divindade pagã. Mamon é uma palavra que significa riqueza. Ou seja, você não pode servir a dois senhores. Vamos entender isso, gente? Quem é que servia os senhores naquela época? Os escravos. Não tinha empregado com direitos, com carteira assinada, 13º, sindicato disso, sindicato daquilo. Não, eles eram escravos. O que ele está dizendo? Um escravo não serve a dois senhores. Por quê? Porque ele vai dar preferência para um em detrimento do outro. Então, se você servir a Deus, Mamon vai servir você. Ou seja, você vai dominar o dinheiro. Esse é o objetivo. Gente, eu tô achando o chat muito quieto. Tá ficando claro? Me dá um retornozinho, por favor. Agora, se você servir a Mamon, ou seja, o dinheiro se tornou o teu Deus, você vai pisar na bola e vai desrespeitar as leis de Deus. Então, eu posso ter dinheiro, desde que ele não me domine? Pode. O meu chroma aqui tá ruim, tá vendo aqui? Não consegui acertar bem o ponto da câmera, da luminosidade, mas tudo bem. Gente, isso aí não é espírito, tá? Isso aí não é materialização de espírito. Isso aqui é só o chroma key que não está bem ajustado com a iluminação. Mas vamos seguir fechando as nossas ideias aqui. Então veja que quem corre atrás de Mamon não pode ser um brando e pacífico, gente. Quem dá mais moral para Mamon do que para Deus não pode ser um brando e pacífico. Quem gosta de cargo de poder não é um brando e pacífico. Quem dá preferência a Mamon, e quando eu falo Mamon é dinheiro, e estou me referindo também às maneiras de conquistá-lo. Uma delas é brigar por cargos de poder.
Porque o brando e pacífico sabe, ele precisa de dinheiro para pagar a conta. Gente, não se paga a conta com oração, não se paga a conta com boas intenções, tá? Inclusive na casa espírita. Eu não condenaria a casa espírita se ela faz campanha de pizza, porque ela tem conta. O que a gente condena, entre aspas, é o exagero. É quando se pensa mais em dinheiro do que no ensino da doutrina espírita. Aí inverteu os valores. Então vamos começar a pensar. É o atributo principal da alma, o pensamento. Vamos começar a pensar se nós estamos sendo brandos e pacíficos, mas não é numa resposta consciente. Né? Numa resposta consciente é óbvio, eu vou falar, eu sou brando, eu sou pacífico. Mas quando a coisa aperta, quando o calo dói, a gente é brando e pacífico? Quem mora em cidades maiores aí, quando o trânsito aperta e você está em cima da hora, você é brando e pacífico? Quando acabar o mês e alguma conta ficou para trás, você não pagou e você é uma pessoa honesta que gosta de pagar suas contas, você continua brando e pacífico? E aqui eu estou reprovando a mim mesmo já. Aqui dá a impressão que eu estou falando para os outros, mas eu estou reprovando a mim mesmo já. É no dia a dia, viu, gente? A aprovação, o teste é no dia a dia, no comportamento do dia a dia, não é numa resposta. Desculpem. Perdão. Não é numa resposta consciente. Né? Você é plano de pacífico? Lógico que você vai falar. Sim, estou tentando. É no dia a dia, naquele momento em que a gente se sente prejudicado. Se você vai chorar no canto, depois você se acalma e fala, peraí, ó, isso aqui vai me atrapalhar. Mas lembra daquele detalhe, gente. Se esse te atrapalhar ajuda uma coletividade, eu não deveria estar me sentindo prejudicado. Então vamos começar a pensar nisso? Vildomar, querido, vamos bater papo agora? Vamos evocar o espírito Vildomar. Aí, chegou. Não, tá muito bem, André. Você está muito objetivo. Foi muito bem a sua explanação. Você começou, eu não vou só fomentar um pouquinho. Você começou a sua fala e você falou da época. Não começou, quando você começou a falar da época do Cristo no meio dos judeus, né? E eu lembrei o seguinte, você até citou também isso, Jesus era judeu. Então, como ele foi criado e ele era do meio judeu, ele tinha que seguir aquilo, até porque senão ele iria criar uma situação muito difícil para tocar para frente, né? Inclusive, Jesus tinha sido submetido à circuncisão. Jesus tinha sido feito a circuncisão, que é o corte do prepúcio do pênis, né? Ao 8º dia de vida. Quando Jesus... Desculpa te interromper, Vildomar. Circuncisão, bar mitzvah, todas as cerimônias judaicas, Jesus respeitou todas. Vê que num processo histórico, nós não temos notícias de Jesus depois de alguns fatos que ele fez na infância. A gente só vai ver lá na frente quando ele começa a sua vida pública, né? O pai dele morre, e aí tem um aspecto judaico, inclusive, né? Desculpa me estender. O filho mais velho, ele só se torna homem independente depois que o pai morre. Se ele for o mais velho. Se ele for o segundo, ele tem que esperar o primeiro. Mas ele deve ser o mais velho, porque nos evangelhos vem escrito primogênito. Quando é o primogênito, eu, por exemplo, na minha casa, eu sou primogênito, eu sou mais velho. Mas eu quero dizer,
Quando ele completou 40 dias, é comum, era dogma dos judeus que o casal, o pai e a mãe, levasse o menino no templo de Jerusalém para fazer a autorização de judeu, né? E Jesus, quando veio, ele insistiu, gente, eu não vim destruir a lei de Moisés, eu não vim destruir a lei, eu vim dar continuidade, né? Então, ele foi muito claro. Agora, muita gente dos cristãos do século III, na época de Constantino para cá, começaram a trazer para o cristianismo dogmas e coisas do judaísmo. E até hoje a gente vê isso em religiões, catolicismo, protestantismo, no romano e no catolicismo romano e ortodoxo, né? Mas Jesus foi muito claro. Outra coisa que eu lembrei, quando você falou do termo raca, que está escrito no Evangelho, muitas pessoas, às vezes, leem o Evangelho e esquece de procurar o que é que significa aquilo. Porque aquelas palavras, aquela forma de expressão que os evangelistas fizeram, eles seguiam os costumes da época. Então, por isso que eu sempre falo, sabe, André, que às vezes as pessoas vão muito afoitas nos ensinos e esquece de estudar como foi e quando foi dito aquilo, né? Então, isso precisa ser... Ainda bem que o Espiritismo é assim, né? Kardec sempre diz, nós não somos uma verdade pura, nós aceitamos todas as informações que vierem depois. Kardec foi claro disso, né? Então, as argumentações de Jesus, na época, causaram um reboliço, claro, tanto é que ele foi crucificado. Agora, tem que ser dito, Jesus optou não para ser não para encarnar no meio judaico específico, nos intelectuais da época. Jesus quis ir para onde? Para a pobreza. Tanto é que dos 12 discípulos de Jesus, 10 eram pescadores. Dos 12, 10 eram pescadores, né? Só 2 que não. Mesmo assim, o Judas Iscariote revendia peixe, ele comprava peixe e revendia. Então, Jesus criou um reboliço porque ele veio falar de quê? Do perdão, das virtudes. Até então não falava disso. Era olho por olho, dente por dente, né? Outra coisa importante que eu vou deixar você à vontade, Jesus procurou os gentios. O que são os gentios? São aqueles que não são judeus. São romanos, são gregos, são orientais. Tudo aquilo que não era judeu era gentio. Era ralé, vamos dizer assim. Os judeus detestavam o gentio, não aceitavam gentio. Alguns gentios, depois de muito custo, se tornaram judeus, mas eles eram rigorosos. E Jesus procurou justamente esses, entre aspas, esses mais simples e mais pobres para divulgar e para defender as ideias dele. Eu quis falar isso só porque eu vi que você deu uma ênfase nos costumes antigos, né? Inclusive trouxe a parte do Evangelho em que Jesus fala da raca, né? Que é um jeito de menosprezar as pessoas, né? De diminuir as pessoas, né? E isso eu só quis dar uma ilustração. Fique à vontade, viu? Não, tranquilo. Tá tentando me lembrar de alguma coisa em cima do que você falou aí. Eu fiz um encaixe aqui, mas acabei saindo dele e acabei esquecendo. Assim que eu lembrar, eu trago de novo. Mas é isso mesmo, Jesus respeitou todos os preceitos judaicos, né? E ele, como espírito puro, ele teve, durante a sua vida pública, ele teve muito cuidado. Você vê que ele... não é por ser espírito puro que ele chegou aqui falando, não, tá tudo errado. Gente, ele respeitou os preceitos judaicos. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. O que é odiar lá no hebraico, lá no aramaico da época?
amar menos, ou seja, você vai amar mais o teu próximo do que o teu inimigo. Uhum. Ele não chegou e falou, não, isso aí tá errado, joga essa porcaria fora. Não, Não, eu, não é porém, assim. digo, amai os inimigos. Então, veja Inclusive, que a tradução tem muito equívoco de tradução às vezes, né? Porque aramaico, hebraico, grego, latim, principalmente o grego, depois veio para as outras línguas, né? Então tem muito problema mesmo, com certeza. principalmente pro alemão, por causa da reforma protestante, né? A tradução de Lutero lá e tal. Contexto histórico, né? Mas ele teve cuidado, né? Você vê que lá na passagem da mulher adúltera, colocaram ele entre a cruz e a espada. É lícito pagar tributo a César ou não? Se ele fala sim, ele briga com os judeus. Se ele fala não, ele era condenado por Roma. Uhum. Ele não vai bater de frente, ele tinha que cumprir a missão dele. Exato, Vê exato, que até o exato. espírito puro tem jogo de cintura, gente. Ele prega a verdade, mas não sai agredindo consciências, né? Então a gente precisa Exato, entender exato. bem isso, né? Olha, vamos ensinar o espiritismo, e aqui quero deixar bem claro, gente, ensinar é no sentido de cada um dentro do seu nível de conhecimento. Porque tem uma frase aí atribuída a Herculano Pires que eu acho um absurdo. Não, nem sei se é do Herculano, até duvido que seja. Quando ele fala assim, em termos de espiritismo, ninguém é professor, todo mundo, somos todos aprendizes. Até certo ponto eu concordo, mas peraí. O que é professor para vocês aí em Minas? É alguém que sabe tudo ou é alguém que se prepara para ensinar? Uhum. Quando se fala de Herculano Pires, eu tenho observado, inclusive, falando de tradução, a tradução dos livros que Kardec organizou em francês e quando vieram para o português, às vezes eu fico com uma tradução de um outro autor, do outro tradutor, e do Herculano Pires. Eu acho o Herculano Pires muito didático e muito bonito na tradução. Como ele era um repórter, um pesquisador e um poliglota, né? Não é que eu digo que ele é o certo, não. Eu gosto mais de ler Herculano Pires, por causa do jeito mais direto. Inclusive, a sua palestra foi muito direta, né? Eu vi que alguns aqui no chat até elogiou. Eu gosto de palestra, assim, muito direta, muito que leva a gente a pensar, né? E a tradução do Herculano Pires é muito assim, né? Eu salvo meus artigos e meus arquivos das obras de Kardec, eu prefiro salvar, quando eu salvo online, eu salvo sempre as traduções dele. Eu acho ele mais gostoso de ler. Né? Não quer dizer que é o certo, não. Um dia desses a gente estava discutindo aqui com um colega no grupo espírita, eu gosto do Herculano Pires. Né? Eu gosto de. Quer dizer que ele é o certo, não. Eu fico sempre mais agradável, acho mais agradável a leitura dele. Mas fala a mesma coisa, não fala diferente, não. Né? Tradução é tradução. Mas é o jeito, né? Às vezes troca uma palavrinha aqui, mas significa a mesma coisa. Olha que interessante. Ontem à noite nós tivemos essa experiência, né? Nós temos o estudo do Livro dos Médiuns. Para aquele que quiser estudar com a gente, toda quarta-feira às 22 horas. A gente joga para tarde para o cara chegar, tomar banho, jantar, enfim, né? Já está ali, já fez tudo que tinha que fazer, agora vamos sentar e vamos estudar. E a tradução que a gente escolheu, da Maria Lúcia Alcântara de Carvalho, ontem ela teve um equívoco de tradução. Ela falou que as ideias falsas e ilógicas advêm da informalidade dos espíritos. Aí o parceiro que estuda comigo estava com a tradução do Herculano, não é informalidade, é inferioridade. Tá vendo? Né? Então você É tem que estar isso que eu. comparando o tempo todo. Tem hora que, inclusive, que você vai deixar o termo usado pelo Herculano de lado e vai usar um outro tradutor, é normal. Você tem que estar comparando o tempo todo, porque É, uma eu acho palavra que. usada erroneamente traz problemas. Eu sempre gosto muito de um termo assim, quando a gente lê algo espírita, não basta ler, a gente tem que estudar. Tem que estudar. E estudar é escafrunchar, é ir atrás. Né? Muito bom. Nós já estamos caminhando para o final, nós estamos chegando na hora da fluidificação das águas. Então, como o nosso irmão Walter sempre nos mostra o caminho, tem um padrão,
como todo centro espírita tem, nós vamos agora pensar nas águas que todo mundo tem em casa, todo mundo usa muitas vezes por dia. É um alimento fantástico, né? Nós não vivemos sem ela. Vamos, então, nesse momento, elevar o nosso pensamento, esperando que os nossos companheiros do plano maior